Hoje nós temos uma conversa muito especial. Nós vamos falar sobre finanças pessoais e com uma convidada muito especial que traz muito conhecimento e muita experiência nessa área. Muito conhecimento e muita experiência nessa área. Então vai ser uma conversa muito boa. Para quem é de Goiás, para quem é de Minas, eu já vou adiantando assim, sabendo gastar, não vai faltar. Essa foi a chamada que nós fizemos. Sabendo gastar, não vai faltar. Então, eu vou tomar um café com a minha grande amiga Dina, para a gente conversar um pouco. A Dina vai trazer a experiência dela de uma vida inteira, sabendo administrar na família, no pessoal mesmo, essa questão de controlar o que você ganha e o que você gasta, ou o que você ganha e o que você pode gastar, ou mais ainda, o que você ganha trabalhando com planejamento para garantir o futuro que você quer para você, para sua família. Nossa, mas eu estou vendo muita gente boa aqui, eu estou vendo a Nete lá do Rio, eu estou vendo minha madrinha Elaine aqui lá de Goiânia, o Baségio está chegando aí, o Manuel que está lá no Nordeste, passando as férias com a avó, todo mundo chegando aqui. A Valéria também está chegando aqui e eu quero ver se a minha convidada já está chegando por aqui também. Ela já está aqui, deixa eu ver se eu consigo trazê-la para a nossa conversa. Poxa vida, deve ter muita gente. Tem alguém de Minas? Tem alguém de Uberlândia aí já? Alguém de Uberaba, alguém de Uberlândia? Será que tem, Dina? Alguém de Eu acho Lagamar? que sim. Ó, o Dineizinho. Dineizinho acabou de entrar. O Dineizinho está lá em Uberlândia, com certeza. Deve ter muita gente de Goiás também aí. Boa noite, queridos amigos, queridas Muito amigas. bom, pessoal. Então, falhou um pouquinho o seu áudio aí, Dina. Alô? Tá ouvindo? Dá mais um boa noite aí, para a gente Boa voltar à noite, conexão. pessoal. Voltou? Voltou, agora tá ótimo. Agora tá Qualquer ótimo. coisa, qualquer coisa eu mudo de lugar, que às vezes em algum canto da casa fica ruim. Mas de novo, então, boa noite, Zé. Boa noite todo mundo que veio conversar conosco. Uma alegria ver tantas pessoas queridas por aqui. Né? E é isso, estamos aí para falar de um assunto bastante recorrente, né? E agora, com o advento da pandemia, ele se torna ainda mais relevante, né? O seu Uhum, planejamento, a uhum, sua abertura para tratar dele. Então, uhum, assim, no Brasil não existe muito essa cultura das famílias conversarem e se planejarem, né? De forma que o seu orçamento familiar fique mais tranquilo e mais ameno, de acordo com aquilo que a família tem de despesas, né? Mas já há algum tempo nós já estamos vendo que no Brasil está se fomentando mais, as empresas estão conversando mais com seus funcionários no sentido de ter essa educação financeira, esse planejamento financeiro, porque o equilíbrio financeiro das famílias proporciona um uhum. bem-estar e uma disposição maior para o trabalho. Rende mais na empresa, porque pessoas felizes produzem mais, né, Zé? Pois é. Ô, Dina, eu vi que você já chegou no clima, já chegou falando da importância do nosso tema hoje, mas eu queria voltar ali um pouco atrás. Dias atrás você esteve aqui comigo e falou que estava estudando inglês, que estava no mestrado na FGV e estava fazendo um monte de coisa. E aí, continua nesse mesmo pique, Dina? Com certeza. A gente continua com as aulas online. No inglês, só 2 semanas de férias, que a gente tem que ter continuidade, porque senão perde, porque se você não usa, não utiliza, você acaba perdendo algumas coisas. E no mestrado a gente continua, já estamos na fase da dissertação e como eu gosto de movimento, eu matriculei num... Já está tudo pago, né, Zé?
Então, eu matriculei numa disciplina eletiva em outra turma que eu quero ainda estar em movimento e aprendendo mais. Que não faz parte do meu currículo, entende? Isso é que é disposição, gente. Isso é que é energia. E é isso que a gente gosta de passar para todos que estão com a gente aqui. E é um dos motivos de eu ter convidado a Dina de novo para a gente falar desse tema mais específico, que é a questão das finanças pessoais, mas principalmente com esse astral positivo, porque às vezes a gente vai falar de dinheiro, a gente começa a ficar triste, começa a fechar a mão demais, mas não precisa disso. Como nós já colocamos o ditado mineiro, sabendo gastar, não vai faltar. Ô, Dina, eu sempre tive uma coisa muito básica, assim, matemática só, é gastar menos do que ganha. Se você já consegue gastar menos do que ganha, já deu um passo adiante. Como é que é para você, voltando a esse nosso tema de hoje, que é essa capacidade? E você hoje me falou algumas coisas interessantes que eu quero já deixar para você comentar. Eu fiquei me lembrando que da nossa geração, você é mais novinha do que eu, mas assim, da nossa geração, nós viemos, a maioria de nós, assim, de famílias humildes, com muita luta para conseguir as coisas. E muitos de nós fomos criados numa dureza muito grande, onde a gente aprendia já desde cedo que não podia nem pedir as coisas, porque às vezes não tinha condição mesmo de comprar. Uhum. E hoje, os nossos filhos, graças a Deus, já têm uma condição bem diferente. Como é que a gente administra isso, Dina? Lá de dentro de casa, como é que você vê esse comentário que eu fiz aqui? Primeiro lugar, a regra de ouro da educação financeira é exatamente isso que você colocou. Gastar menos do que se ganha. Ponto. Começando e obedecendo essa regra de ouro, a gente já começa a trilhar o caminho certo. Indo para esse ponto que você colocou, Zé, isso é muito importante. Nós que tivemos muita dificuldade financeira e tivemos que, enfim, estudar em escola pública porque não podia pagar a escola privada, às vezes ficava sem jantar porque o dinheiro não dava para jantar todos os dias e por aí vai. Então, assim, e agora que a gente conquistou, né, com muito esforço, com muita luta, a gente conquistou um certo patamar, acaba que esse grupo de pais, né, acabam dando um certo privilégio nesse sentido para os seus filhos. E a gente quer dar, e é bom que se dê, mas é bom que se ensine, é bom que se mostre, né, o quanto isso custa, né? Porque depois, quando os nossos filhos começarem a trabalhar, que o orçamento deles ficar apertado para eles manterem esse patamar que nós pais proporcionamos a eles, vai vir uma frustração. Então, ao mesmo tempo que nós temos o prazer de proporcionar aos nossos filhos uma condição melhor do que tivemos, é importante ensinar para eles o quanto tudo custa, não de uma maneira pejorativa, num diálogo construtivo. Esse é um ponto importante, porque o tema, Zé, ele é belicoso, né? Ele é meio que um tabu em determinadas famílias. Então, a gente tem que também saber abordar. Eu tô rindo aqui que a Tereza falou que salário de estagiário é tenso. Eu já vi o seguinte, que estagiário gasta pouco, porque o salário é pouco, tem que gastar pouco. Exatamente, é isso mesmo. Tem que gastar menos do que ganha. Ô, Dina, eu queria me lembrei de uma coisa importante aqui. Hoje eu me especializei na programação neurolinguística, na PNL, e a PNL nos ajuda muito a aprender a administrar impulsos, aprender a administrar, fazer coisas sem pensar. Ajuda a gente a ter mais clareza, ter mais discernimento em relação ao que a gente realmente quer. E eu vou dar um curso de introdução à programação neurolinguística nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto. As inscrições estão abertas, é só entrar na bio aí, garantir a sua vaga. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, Dina. Uhum. Sabe por quê?
porque é 100% gratuito. Então, tem Então, tudo assim, a ver. ninguém vai Olha, gastar dinheiro para fazer. Então, nós já estamos, eu acho que com mais de 600 pessoas inscritas, mas ainda temos vagas. Então, entra aí e garanta a sua vaga. Ô, Dina, eu isso queria aí. explorar mais essa Ok. questão de administrar as finanças da família. Como é que se discute isso com os filhos? Você falou de ensinar. De repente, esse ensinar aí, às vezes é um pouco melindroso, porque às vezes os filhos acham, tipo assim, pô, mas nós temos condição, por que não comprar tal coisa? Por que não passear para não sei aonde? Por que não fazer tal coisa? E aí, como é que a gente faz para os nossos filhos entenderem e aprenderem a fazer essa gestão? Como nós já falamos aqui, Zé, esse é um tema bastante delicado, né? Bastante sensível e que a gente não foi educado para isso. O brasileiro não tem essa cultura, o que nos Estados Unidos é super natural essa discussão e desde a escola que no nosso nível é de ginásio, lá se tem aulas de educação financeira. No Brasil, aos poucos, está acontecendo. Mas o que a gente quer dizer aqui nesse momento? Que a gente fala bastante assim, que durante crises surgem oportunidades. E essa é a oportunidade das famílias se abrirem e se motivarem a tratar do tema, né? Então, assim, no momento em que a gente não está gastando com deslocamento, no momento que a gente não está gastando com roupa, sapato, porque também não tem onde usar, então é a hora da gente até se organizar, quem não está organizado em termos financeiros. Outros, porque aqui nós temos um grupo heterogêneo. Tem gente que está tudo bem, porque é funcionário público, não teve perda, mas nós temos aqui no grupo aqui que está nos assistindo, que está na iniciativa privada, outros estão aposentados, e o salário, às vezes, o benefício achatou, né? Então, assim, nós temos que olhar para cada situação e tratá-las de forma que atenda, que corresponda com a necessidade daquela família ou daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, nesse caso, se a família tem condição, tem um colchão e precisa passar isso, né, para a família, se tem três formas clássicas de se tratar do tema. Você quer tratar de forma que todos participem das despesas? Ok, que seja despesa individual. Olha, eu não vou pagar mais a sua academia. Ou, olha, você vai assumir os gastos da sua academia. Vai aos poucos, vai paulatinamente. Olha, você tem o privilégio de não ter que pagar luz, água, nananana, mas a partir de hoje você vai pagar o seu iFood, né? Tem pessoas que precisa se dar um afago, precisa comprar, principalmente em dias que trabalha muito, tem decisões tensas, né, para serem tomadas, e após um dia bastante exaustivo, né, corre para as compras. E como hoje não está tendo como comprar, vai para o iFood. Quando chega final do mês, R$ 1.000 de iFood. Então é preciso que a gente mostre, ajude os nossos filhos, né, a entender, né, o custo que isso tudo tem e não gastando pode economizar para o futuro, que a gente chama de reserva estratégica. E então, assim, como é que você faz em relação a essa reserva estratégica ou reserva de emergência? Você faz diminuindo seus gastos e colocando numa determinada conta. E vai juntando. Num determinado momento, posso comprar algo, posso viajar, posso, né, me dar um luxo. Mas é preciso, né, tomar essas decisões. E às vezes no começo não é fácil, é difícil, né? Porque você ainda não tem a cultura, não tem o hábito, o orçamento está curto, mas tem que ter persistência. Com persistência chega-se lá e tem que celebrar, tem que comemorar e tem que se colocar meta. Essa semana, durante a semana, eu não vou gastar mais com tal coisa, vou juntar tanto.
Ao final do mês eu quero ter juntado tanto. Ao final do semestre, a minha meta é chegar a tanto. Ao final do ano, eu quero ter tanto. E para depois se dar um presente. Ou continuar juntando aí para depois, né, ter um dinheirinho a mais aí para algum momento. Então, é nessa linha, sabe, Zé? Então, qual é o melhor modelo? É o modelo que melhor se encaixar naquela família. Diferentemente do que você colocou, uma família que tem condições. Mas vamos falar uma família que depende de que todos os membros colaborem com o orçamento. Você tem 3 formas de fazer isso. Uma, definindo um gasto para cada membro da família. Ó, você fica com a conta de luz, você fica com a conta da água, você fica com a prestação da casa. E aí, cada pessoa que é responsável por aquele gasto é responsável também por acompanhar. Olha, saiu do quarto, desliga a energia, a luz, né? É até uma forma de se educar. Antigamente, isso era feio, isso era coisa de pobre. Hoje não, é coisa de gente inteligente, é coisa de gente que pensa no meio ambiente. Então, assim, é outro momento e é outra cabeça, né? Então, assim, falei do gasto por pessoa, falei também, falei do gasto por pessoa, agora tem o gasto também proporcional. Se você ganha mais, você contribui com mais. Se você ganha menos, você contribui com menos. E tem aquele formato que você coloca todo o dinheiro num só bolo e coloca também todas as despesas num só bolo. E aí, aquele que melhor se adequar à característica da família é aquele que deve ser adotado. Ô, Dina, eu estava vendo uma coisa aqui, a Tereza falando do iFood. Tereza, eu estou achando que agora esse iFood por sua conta vai ser só X salada. Só X salada sem nenhum acréscimo, porque com salário de estagiário não vai dar para ficar pedindo iFood de qualquer lugar. Ô, Dina, eu estava pensando aqui, eu aprendi algumas coisas interessantes, que isso aí não foi eu que ensinei, eu aprendi com meus filhos e estou vendo que hoje todos eles estão utilizando. E olha que são 4, hein? Tem uma planilha para controlar as receitas e as despesas pessoais. Eu, inclusive, peguei o Fábio, tem uma planilha dessa que ele mesmo desenvolveu, bem completa, eu passei a usar e, de repente, a gente começa a assustar com as coisas que a gente gasta. Eu falo assim, puxa vida! E hoje eu vejo que todos eles estão utilizando. A Júlia, por exemplo, se tornou uma referência aqui para mim, que eu fico só observando. Ela com o Fábio, que o Fábio, como ele trabalha no Banco do Brasil e estuda muito essa área financeira, ele virou o mentor dela nessa área. A Júlia começou a trabalhar, contratada numa empresa há 3 meses, e esses dias eu vi ela discutindo com o Fábio, o irmão dela, como é que ela ia prever o futuro. O que a Júlia já está fazendo e eles já estão administrando isso? Ela está tirando 10% do salário e comprando ações de empresas que têm garantia para investimento de longo prazo. Segundo que os estudos deles, lá na frente, daqui a 30 anos, a Júlia vai ter uma tranquilidade maior. Olha a diferença. Antigamente, no nosso tempo, era uma poupançazinha, uma caderneta de poupança. Agora, hoje, a Júlia começa a trabalhar e está guardando 10% do salário investindo em ações. Muito bacana. Assim, Zé, a gente falou dos tipos de planejamento e formas de administrar o orçamento. Esse ponto que você trouxe é muito importante. Anotar os gastos. Tem que anotar. Não pode esquecer. Esqueceu? Faz na média da semana. Mas padaria, sorvete, açaí, que a galera gosta, ou nós que gostamos de tomar vinho, tudo isso tem que ir para a planilha, né, de controle. E aí, assim, qual é a melhor forma de fazer esse controle? Tem gente que adora um aplicativo, tem alguns que usam o Guia Bolso, outros o Trello, mas muita gente, inclusive eu uso o Excel. O próprio cartão de crédito já traz também uma planilha, mas eu prefiro o meu Excel, o meu bom e velho Excel. E tem famílias de pessoas mais idosas que gostam da caderneta, o caderninho. Pode ser, o papel.
O importante é se ter esse controle. E é de acordo com o perfil, né, da pessoa, porque você não vai colocar um app ou um Excel para uma pessoa de 70 anos, 70 não vou dizer, mas de 80, né? Então tem que ser de acordo com a característica da família, mas tem que anotar, porque vai ver que vai ter muito gasto desnecessário e que pode e deve sim cortar. E aí, Zé, não sei se você quer fazer algum adendo, eu vou jogar e você pode falar aí. Eu acho que a gente pode falar do consumo consciente, que é muito relevante, o consumo consciente. Ó, eu vou voltar para você falar do consumo consciente. Eu quero dar de novo aviso. Eu estou dizendo aqui, gente, porque nós temos ainda algumas vagas do curso de introdução à PNL totalmente gratuito. São 4 aulas. Entra aí na bio e garanta a sua vaga. Temos ainda algumas vagas. E como é que é, Dina, essa questão desse consumo consciente? Assim, Zé, nós já sabemos que o consumo, a decisão de consumo, 70% delas é por impulso, é no emocional. A gente precisa reverter isso, levar isso para o racional. Isso é tão incrível e tão forte que as decisões de compra são por impulso, que em 2002, o Prêmio Nobel de Economia, quem ganhou foi um psicólogo, porque ele escreveu muito sobre isso, que foi o Daniel Kahneman. Exatamente. Goleman, Daniel Goleman. Então, ele ganhou um prêmio, Prêmio Nobel de Economia. Olha que incrível. Por quê? Porque ele estudou exatamente a mente, né, das pessoas no momento, né, aquela satisfação, aquela coisa toda no momento de compra. E a gente precisa trazer isso para o racional, né? E eu, particularmente, eu adoro quando eu faço um passeio no shopping e volto de mãos abanando, sem comprar. Adoro, sabe? Então, mas assim, é uma coisa que é difícil e nem sempre você faz isso, mas às vezes é necessário para você atingir suas metas. E aí, assim, esse consumo consciente é aquilo que te leva para o racional. E aí, assim, são 5 perguntas que você deve fazer na hora do consumo. Primeiro, por que eu estou comprando? Eu preciso? Eu não tenho um outro em casa que me atenda ainda por mais uns 2 meses, né? Eu não tenho algum assim que seja parecido, né? E aí, assim, depois do porquê, é o quê? Eu vou comprar algo que me traga qualidade, porque às vezes eu compro algo mais barato, mas vai me dar manutenção, vai estragar mais rápido, né? Então, você também precisa se fazer essa pergunta. A terceira é, como eu vou pagar à vista? Eu fiz aquela reserva estratégica primeiro, aí que a gente estava falando agora há pouco, porque a reserva estratégica, Zé, ela é para 2 coisas, como a gente está falando para um grupo heterogêneo. Ela é para oportunidade e é também para emergência. Alguém que ficou desempregado, alguém que perdeu função, né? Alguém que era responsável importante pela renda da família faleceu. Então, ela é para essas 2 situações, né? E dentro dessas oportunidades, a gente fala muito de fazer cursos, tá? Você junta dinheiro também para depois fazer cursos. E aqui você trouxe essa novidade. Vai poder fazer esse curso até sem gastar. O dinheirinho vai ficar lá na reserva, né? Então, assim, e aí, assim, a embalagem, o frete. Se eu pagar o frete, não seria melhor? Porque eu vou levar no meu carro, vai estragar meu carro, vai estragar o produto. Tudo isso são pontos importantes que a pessoa precisa refletir, né? O quarto, Zé, é de quem que eu vou comprar? Essa empresa vai entregar? Porque às vezes eu compro e ela não me entrega. Ela é uma empresa responsável, né? Alguns até que gostam de olhar se ela respeita o meio ambiente e tal e tudo mais. Mas, sobretudo, ela vai me entregar, principalmente agora que a gente está comprando muito online, né? E às vezes tem, como é que é? Expectativa e realidade, né? Você compra na foto daquela coisa incrível, a hora que chega é bem diferente, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E por último,
como é que eu vou utilizar esse produto que eu estou comprando? Às vezes, eu quero aproveitar uma promoção e comprar uma bota na época do calor. Chegou lá na época do próximo inverno, a bota caiu de moda, eu não vou usar. Então, assim, perdeu o dinheiro, né? Então, o consumo consciente, ele requer que você faça todas essas perguntas para você mesmo, né? E tudo isso vai te ajudar a salvar o seu dinheiro, né? E te ajudar a guardar, fazer essa reserva de emergência, tá? Ô, Dina, eu fiquei aqui ouvindo você falar tudo isso aí e fiquei pensando uma coisa. É interessante assim que se a gente souber escolher o que comprar, de repente a gente pode conseguir tudo que a gente quer sem tanta dificuldade. E aí, de repente, se a gente vai comprando qualquer coisa que apareça pela frente, de repente tem muita coisa que a gente gostaria de ter e acaba não tendo porque não soube fazer essas escolhas seguindo regras simples como essas que você colocou aí, não é isso? Olha, equilíbrio financeiro, ele depende muito do emocional da pessoa. Ela precisa ter persistência, ter firmeza. E aí, assim, por isso que é bom planejamento. Coloca, né, o quanto você quer economizar, o quanto você vai poder economizar. Em alguns momentos é mais difícil. E aí, o que que a família ou a pessoa, né, tem que fazer? Dividir os gastos dela por categoria: alimentação, vestuário, educação, moradia, impostos, né? Início do ano a gente tem muito, né? Essa coisa dos impostos e tal, tudo mais. Se eu exceder numa categoria, eu tenho que diminuir na outra. E assim, você tem que revisitar esse planejamento, porque em alguns meses, né, em épocas do ano, você gasta mais com algumas coisas. Em outras épocas, você gasta mais com outras coisas. Então, você precisa ir ajustando. Mas o importante é que, sempre que você for lançar as suas despesas, lança também um valorzinho para a reserva de emergência. Tem que ter. A gente precisa deixar um pedacinho. Eu até de vez em quando falo assim, que mesmo quando eu ganhava muito pouquinho, nem que fosse R$ 10 por mês, eu tinha como meta de guardar. E quanto mais puder guardar, é melhor, claro, né? Mas a gente sabe que em alguns momentos é mais difícil. E em algum momento você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai comprar um bem que se torna um investimento, que vai te trazer bem-estar. E hoje a gente até abre a reflexão. Carro é uma boa a gente comprar carro? Tem que pensar. Tem imposto, tem seguro, tem IPVA já falei, né? Essas coisas. Então tem que pensar bastante que vai lá para o consumo consciente. Mas, enfim, o planejamento é tudo. Tem que ter planejamento financeiro. Uhum. Ô, Dina, você falou algumas coisas interessantes. E como Eu as coisas. falei o que você perguntou, Zé? Eu falei, né? Sim, sim. Você falou uma coisa interessante, né? Como as coisas vão mudando, né? A questão do carro. Hoje, de repente, você compra um carro mais novo, sei lá, um modelo novo, às vezes para te satisfazer, porque na realidade parece que a cada dia vai ficando mais assim, os jovens, as pessoas mais novas vão desapegando, né? De ter, sei lá, uma casa, um carro. Isso aí está mudando também, né? Está mudando bastante, mas o mais importante é que exista essa reserva financeira. Não vai comprar carro, não vai, mas então economize para que você possa investir em alguma coisa que depois vá te trazer satisfação, né? A satisfação Uhum. pessoal. Alguns gostam de viajar, outros gostam de estudar e cursos bons, né? Não são baratos, né? Investir na sua própria carreira. Então, assim, o importante é que se tenha, que se faça alguma reserva. Você fica rico ou bem de situação não é pelo valor que você ganha, o valor do seu salário, né? Muitos querem ganhar mais, isso é bom e tem que buscar isso mesmo, porque isso traz Uhum. realização financeira e pessoal.
Mas não adianta ganhar mais se eu passar a ganhar a gastar mais, né? Então, assim, vou ganhar mais, mas eu vou ter um controle, não vou subir as minhas despesas, os meus gastos no mesmo patamar. Ao contrário, vai ser a oportunidade para eu poupar mais. Nós não temos muito essa cultura do poupar. Está melhorando um pouco, mas nós não tivemos muito essa cultura. E sempre que a gente pôde, a gente queria comprar, porque a nossa sociedade é a sociedade do consumo e a sociedade meio que nos cobrava, até antes da pandemia, esse nivelamento, né, da aparência, né, da roupa que se veste, da grife que se mostra, com a qual se apresenta, né, o carro que você chegava. Então, assim, nós não tivemos, pelo menos na nossa geração, muito forte isso. De um tempo para cá, os jovens já estão tomando mais gosto pela questão da gestão financeira, né, de investir no mercado de renda variável, etc. e tal. Então, assim, é muito importante que você separe um pedacinho do seu salário para essa reserva estratégica ou emergencial, né? Ô, Dina, tem uma questão aqui que você falou algumas vezes e eu acho muito importante as pessoas terem clareza sobre isso. É a diferença de gasto com investimento. Gasto com investimento. Uma coisa é gastar, outra coisa é investir. Por exemplo, investir num mestrado, por exemplo, como você está fazendo, na educação, em coisas que vão te dar um retorno futuro. Não é isso? É muito diferente você gastar de você investir. Com certeza. É você investir em si, né? Conhecimento, aprimoramento, né? E também você investir em coisas que possam te dar sustentação familiar. Com o tempo, você vai assumir esse papel, né, de ser responsável por uma família, né? Então, assim, que você tenha condições de ter a sua casa. Não, eu prefiro pagar aluguel, mas você está pagando aluguel por opção. Porque a casa ainda é algo muito relevante, o apartamento, o teto, é algo muito relevante ainda para a maioria das famílias, especialmente as famílias que não têm um salário muito bom, que não pode ficar numa volatilidade, assim, né? De aluguel, etc e tal, de não ter um emprego, de ficar um tempo desempregado e tal, tudo mais. Então, assim, é importante que se tenha a clareza de que investimento é aquilo que vai te trazer algum retorno, que seja na tua profissão, né, na tua capacidade de alcançar promoções na carreira, melhorar na carreira, e você vai ter o retorno, que são salários, né? E aí você vai poder gastar mais, ou você vai É poder isso investir aí. mais, etc e tal. Ô, Isso Gina, que... ô, Dina, eu não sei como é que é aí na sua casa, mas aqui tem muitos anos que eu só tenho um cartãozinho de débito com dinheirinho na conta só para comprar pão. A dona Madalena segura tudo lá, não deixa eu ver nem quanto que eu recebi e me dá um cartãozinho de débito para eu comprar pão. Só isso. Aqui a linha é dura, não tem folga, não. Então, Zé, bacana. Isso é bom demais, porque, ó, um dos momentos que você percebe que a pessoa está fora do seu controle de gastos, ou fora do controle dos seus gastos, exatamente o exagero na utilização do cartão de crédito, né? Quando a pessoa começa a parcelar demais coisas, você percebe que a pessoa não está tendo atitudes racionais de compras, né? Porque ela se ilude. Daqui Uhum. a pouco aquela conta está muito alta, e aí tem que pagar o cartão, e aí não sobra para reserva, e aí
vai virando né, aquela bola de neve. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É interessante? É, mas você tem que fazer a conta, né? Porque Uhum. você diminui o tempo e fica muito carregado, aquilo não acaba, gera um estresse emocional. E, assim, o funcionário que não tem a sua vida financeira organizada, ele não produz Ô, para produzir. ô, Dina, a Tereza está dizendo aqui que aí quem controla é você. Você é que segura tudo e dá as ordens. Agora, eu queria trazer uma coisa, uma boa reflexão. Eu falei aqui no início, nós falamos um pouco sobre a nossa geração, que muitos de nós veio de famílias humildes e tudo. Eu sei que você é uma dessas pessoas. O que que a vida te ensinou, Dina, para você vir aqui hoje comigo para a gente falar sobre essa questão de finanças pessoais? O que que a vida te ensinou da época que você segurava o pouquinho que você ganhava até hoje, que graças a Deus você tem uma condição financeira que te permite muito mais? O que que você trouxe de aprendizado da vida que você teve? Primeiro, que você é que tem que estar no comando. É você que precisa entender um mínimo do mínimo de orçamento, de controle de gastos. Que você tem que ter controle emocional no momento da compra. Que você tem que ser mais racional. Por mais que você ache que você merece naquele momento, é bom refletir. Muitas vezes, momentos depois de uma compra realizada, aquilo já não te satisfaz mais. E também aprendi que vale muito a pena você viver com menos do que você gasta. Porque você tem menos estresse durante a sua vida. E assim, dados de pesquisa. 80% das desavenças entre casais resultam de problemas de gasto. Um que acha que o outro abusa, gasta muito, que o outro fala, mas não controla. Então, assim, causa, inclusive, problemas, né, conjugais. Então, vale muito a pena você viver um pouquinho abaixo do padrão que você poderia ter, né? E isso é sustentabilidade. Porque a vida, gente, ela é cíclica. Ela não é boa demais o tempo todo e nem ruim também o tempo todo, né? Mas então a gente tem que ter certeza que são altos e baixos. Mesmo uma pessoa que tem o salário, só o salário, mais nada, ela não tem uma atividade adicional, né, remuneratória, ou não, até um ponto que eu queria abordar, sabe, nesse momento, de complementar a renda, né? Às vezes tem pessoas aqui no grupo que estão precisando fazer isso e tal. Mas, enfim, analisando uma pessoa que, vamos supor, trabalha numa determinada empresa, o salário é fixo e tal. Vai ter mês que ela vai ter 13º, vai ter mês que a empresa vai pagar um bônus, mas vai ter meses que é aquele raso. Então, assim, é cíclico. Uma hora está lá em cima, outra hora está daqui do lado, e tem momentos de dificuldade. Se pelo menos você não tem conta, tá bom demais. E se você ainda tem um teto, vale muito mais ainda. Uhum, Morar você uhum, compra e tal, tudo mais. E assim, uhum. esse hoje, Zé, tá pegando muito, porque as pessoas às vezes se empolgam e começam a pedir muita comida. Então é a hora de fazer comida em casa. Você está em casa. Quem pode, quem tem em casa, lógico que o pessoal da saúde não pode fazer isso, não tem tempo e tal. Mas que o pessoal se excede nesse sentido, né? Tanto que a comida feita em casa é boa, está no momento que todo mundo pode fazer, então tem que dosar isso. Se eu fiz um pedido mais substancioso no fim de semana, durante a semana zerou. Não vou mais fazer esses pedidos. Então, assim, Uhum. pergunta central: vale muito a pena você ter uma saúde financeira, mesmo se você ganha pouquinho. Primeiro da comida, depois vem as outras despesas. Ô, Dina, quando você falou comida em casa e tudo, eu senti, a gente trabalha isso muito na PNL, os gatilhos mentais. Eu senti o cheiro do pãozinho de queijo da dona Ana com cafezinho. E é Quando a bom, né? gente chega na casa dela, ela vai lá e assa um pãozinho de queijo na hora.
que ele vem quentinho com aquele cheirinho assim. Puxa vida, uma comidinha de casa não tem preço. Não tem preço. Ô, Dina. Agora pode mudar tudo, em nome, sabe, do novo normal. A gente pode fazer o que a gente não conseguia fazer antes, entendeu? Tá? Nossos comportamentos. Ô, Dina, você estava falando aí, eu estava me lembrando, até a provocação que eu te fiz da história da gente, da vida, de você conseguindo as coisas na vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu estudava à tarde, aí, durante a semana, eu levava um carrinho de picolé, que eu pegava na fábrica de picolé, e levava para um amigo nosso da família, ele me pagava lá, acho que era 1 cruzeiro por dia, para eu levar o carrinho de manhã, 6h30 da manhã, e a hora que eu saía da aula, eu ia lá e buscava o carrinho para devolver na fábrica. Aí, quando eu ia devolver esse carrinho, primeira coisa, se eu vendesse 3 picolé, ele me dava o dinheiro para eu pagar lá. Se eu vendesse mais 3 no caminho, eu podia chupar 1. Então, quando sobrava picolé, eu ia torcendo para vender no caminho, pelo menos 3 que eu podia chupar 1 e dava o dinheiro, dava para pagar na fábrica. Aí, no domingo, no final de semana, ele me dava o carrinho para eu vender picolé e ficar com dinheiro para mim, com lucro para mim. E aí, um dia de domingo, eu estava vendendo picolé lá no setor universitário, lá em Goiânia, e tinha um chopp muito grande, que juntava, assim, gente demais, chamava Chafariz. O compadre Dudu deve conhecer bem esse Chafariz, que era um chopp que tinha lá na Praça Universitária. E lá, como tinha muito carro, tinha os lavadores de carro que ficavam lavando carro para o povo que estava lá no bar. Aí, eu cheguei lá e veio uns 5 ou 6 lavadores de carro e começaram a chupar picolé. E chuparam um monte de picolé e foram lá lavar os carros. E eu fiquei lá esperando. Foi até que eu falei assim, os caras não vão voltar para pagar o picolé. Aí, eu já tinha desistido, né? Aí eu já ia embora. Aí, quando eu estava saindo, aí eles gritaram, ô menino, vem cá, o picolé. E veio lá, uns 6 ou 8. Aí pegaram mais um monte de picolé, aí um bateu nas minhas costas e falou assim, você pode ir embora que nós não vamos te pagar, não. Se Deus quiser, um dia te paga, porque nós não vamos pagar nenhum picolé, você vai embora daqui logo. Aí, todas as vezes hoje que eu me lembro disso, eu me lembro quanto Deus já me deu. Quanto Deus já me pagou. Como ele falou, Deus, se quiser, um dia te paga. E Deus vem me pagando a vida inteira. É por isso que muitas vezes a Júlia morre de rir quando eu faço isso. Eu vou para um restaurante, às vezes, com meus filhos e tudo. Aí eu, às vezes, falo com eles, falo assim, quando eu chego aqui, posso pedir uma cerveja sem olhar o preço antes, eu tenho uma satisfação tão grande, porque quando eu tinha 18, 19 anos, com o padre Dudu, a gente conversa muito sobre isso. Quando eu tinha 18, 19 anos, parava na porta do bar ou do restaurante, contava o dinheiro, olhava o preço para saber o que podia pedir. Então, gente, eu estou falando de gratidão pelo que a gente tem. Às vezes a gente esquece disso. A gente quer comprar mais coisa, e esquece que a gente ganhou muita coisa. E a gente, às vezes, fica olhando para o que quer e não para o que tem. Olha para o que tem, porque Deus te deu a vida inteira. E valorize isso. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja. De alguma maneira, você mereceu ter isso que você tem. Não é isso, Dina? Isso mesmo, Zé. Aí você falando de picolé, eu lembrei de uma história. Eu tinha em torno de uns 15 anos, eu e minha irmã, a gente morava em Uberlândia, mas nossos pais não. E a gente que tinha que arcar com as nossas despesas. Eu tinha saído, a gente trabalhava numa loja de tecidos. Quando eu voltei, ela estava tomando um desses picolés de fruta. E eu falei, menina, você tá doida? Isso aí vai atrapalhar o nosso orçamento. Mas é isso. Sim, vale a pena a gente... Deixa eu lembrar de mais uma história boa dessa época dura. Tinha um primo meu que a gente morava a casa bem junto uma da outra. Então, quase todo final de semana, a gente ia assistir um filme. Tinha o Cine Ouro, Cine Capri lá em Goiânia, e aí a gente ia assistir um filme domingo à tarde, por exemplo.
Aí, a hora que a gente saía do cinema, a gente tinha dinheiro ou para comer um x-salada ou para ir embora de ônibus. Aí sabe o que a gente fazia? A gente comia o x-salada e ia embora a pé. Porque tinha que escolher um dos dois. Tinha que escolher um dos dois. E Zé, olha só, essa coisa é cultural. É assim, você tem que se acostumar a fazer essas escolhas e acostumar a economizar nas mínimas, nas oportunidades menores que você tem à sua frente. Economizar no supermercado, economizar no açougue, economizar na roupa, economizar no sapato, enfim, é um exercício constante. Por quê? Porque você adquire isso, né? Isso que você está trazendo também aí é uma questão assim de escolha. Você tinha, né? Você poderia só andar de ônibus, mas qual trazia mais prazer, né? Era Nossa, o x-salada era bom demais. Nossa! E é isso, né? Acho que tem muitos jovens aqui no grupo, né? Assim, na live. E é isso, gente. É persistência. Não é simples no começo, mas vale muito a pena. Esquecer o cartão de crédito, usar o de débito, né? E pensar que seja 10, 20, 30, 50 reais. Mas economize alguma coisa no mês, porque isso é hábito. A força do hábito. Habitue-se a evitar ficar no vermelho, né? Procure ficar no azul. Eu falei agora há pouco que a gente, o mais importante não é o quanto a gente ganha. Não adianta ganhar muito e gastar muito. Só vai aumentar, né, o volume das dívidas. E o mais importante é o que se economiza. Lógico, é legal, é bom você ganhar mais, mas mais importante que ganhar mais é o quanto você economiza. Porque a sua riqueza, vamos dizer assim, ela vai ser em cima do que você economiza e não em cima do que você ganha. Ô, Dina, olha como o tempo passa quando a conversa é boa. Nós estamos conversando aqui mineiro com goiano, e tem muito mineiro e goiano e carioca e paulista aqui com a gente, e aí a gente nem vê o tempo passar. Eu queria dizer uma coisa, mais uma vez, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, a programação neurolinguística, a PNL, tem ferramentas poderosas para te ajudar a trabalhar essas questões mentais. A Dina falou muito aqui sobre essa questão do controle, de você ter clareza em relação ao que você quer para hoje e em relação ao que você quer para o seu futuro. A gente aprende, trabalhando com a PNL, a visualizar aquilo que você quer e aquilo te dá força para você ter mais disciplina hoje. Então, entra aí na bio, garanta a sua vaga para o curso gratuito, chama PNL for All, ou seja, para todos. 100% gratuito, são 4 aulas, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês usam essa ferramenta para transformar a vida de cada um, tanto a vida pessoal quanto na carreira profissional. Ô, Dina, agora mesmo o Instagram vai fazer a gente correr, então eu vou passar para você fazer as considerações finais, as orientações e recomendações finais. Olha, assim, motivação é algo muito importante. Então, todos os dias você tem que se motivar a ter o seu orçamento, ter o controle dos seus gastos e depois comemorar. Comemore o que você alcançar. Cada mês você pode, não sei qual período que você vai escolher, mas se for mensal, que você celebre a sua conquista, o passo que você deu. Se você está, inclusive, ainda no momento que está mais com dívida, ainda não consegue guardar, mas renegocie as suas dívidas, vá atrás de pegar um desconto, sabe? Se organizar, não compre nada nesse período, dê um choque mesmo de realidade em si mesmo, estou falando em si, mas pode ser no orçamento da família, né? E seja persistente e otimista. Acredite em você, é possível. Ô, Dina,
Eu fiquei empolgado com essa conversa nossa aqui hoje, já te agradecendo. Eu quero convidar uma pessoa semana que vem e você vai me ajudar a fazer com que essa pessoa esteja aqui comigo. Eu não sei se ela vai poder, mas eu gostei tanto da conversa de goiano com mineiro aqui, que eu estou querendo convidar um grande amigo nosso, grande amigo seu, por isso que eu estou te falando, para você me ajudar a convencê-lo a vir para uma boa conversa aqui. É um goiano que tem uma história extraordinária na Caixa e eu vou fazer um convite para ele, depois eu vou te falar quem é e aí na segunda eu vou trazer aqui e já avisar para o pessoal quem vai ser esse grande convidado. Espero que ele tenha agenda e possa estar com a gente, ou na terça ou na quinta da semana que vem. Aí eu não sei ainda quem é. Você vai ficar curiosa, mas aí depois eu vou te falar para você me ajudar a fazer um convite para ele. Mas se já é goiano, já é gente boa, né, pessoal? Legal. Foi bom demais estar aqui com vocês, gente. Isso. Dina, duas coisas. Diga. Eu queria dizer que é um prazer poder ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, porque isso é importante. Então, eu me coloco à disposição e, enfim, do que eu puder ajudar, eu estou aqui, eu tenho o maior prazer em ajudar. E é algo que eu conheço, vamos dizer assim, de direito e de fato. É isso. É isso aí. Como eu sempre digo, no final, amizade e gratidão. Amizade pela Dina, por cada um de vocês que estão aí, e gratidão por você ter dispensado a sua atenção tão concorrida para estar com a gente aí quase uma hora de conversa. Não é isso, Dina? Grande abraço a todos. Vamos juntos.